Muito bem, pessoal. E hoje, olha aí, eu tenho a honra e a satisfação de conversar, por enquanto, virtualmente, né? Não tem nossos papos pessoais ainda, em função da pandemia, com o meu grande amigo Gutenberg Nery Guarabira Filho, Guarabira do Sá Guarabira, Sá Rodrigues e Guarabira. Guarabira, muito obrigado por topar esse bate-papo comigo aqui. Pô, eu que agradeço, Joaquim. Imagina, uma honra, né, conversar com você, um dos nossos maiores jornalistas, né? Clássico. Bondade de amigo. Aliás, hoje é o dia do amigo. Eu sempre falo para o pessoal o dia e o horário que a gente está gravando, porque isso aqui fica depois nas redes sociais. Alguém pode pegar isso aqui daqui a 20 anos e falar, pô, mas eles estão atrasados. Não tem... Então é o seguinte, isso aqui está sendo gravado dia 20 de julho de 2021, às 16h15, dia do amigo, e eu falo com o meu grande amigo, Guarabira. Que legal, né? Olha, nossa data, vamos nessa. Olha, e feliz da vida, nesse dia do amigo eu recebo a informação que o livro Teatro dos Esquecidos, esse livro de crônicas maravilhoso, já foi aceito para concorrer ao Prêmio Jabuti, o mais importante prêmio de literatura deste país. Que alegria, que honra receber essa notícia, hein, Guarabira? Poxa, cara, uma honra muito grande, porque até esse exato momento eu não me considerava bem um escritor. Agora eu já posso dizer isso, né? Já posso colocar naquele cadastro da internet, né? Escritor, né? E, Joaquim, é um livro que você prefaciou, né? É um livro que a sua mão já vale, entende? Que é muita coisa, seu espírito, seu astral, entende? Está no livro também comigo. Então, tomara que sejamos indicados até o final do prêmio, né? Tomara. Eu tenho certeza, porque eu já li e reli cada crônica dessas várias vezes. Li na época do Diário Popular, algumas delas foram publicadas lá, né? E depois, quando você me convidou, de uma forma muito gentil e muito generosa, para que eu escrevesse o prefácio do livro, eu voltei a ler tudo. E mesmo depois, comprei o livro e fico lendo direto. Eu só lamento que ainda não tenho o autógrafo nele, porque como a gente comprou já na época da pandemia, ele veio pelos Correios, mas eu tenho o autógrafo em outro aqui, esse aqui, o O outro outro lado lado do do mundo. mundo. Esse aqui está autografado, não sei se vai aparecer. Ah, está aparecendo aqui. Muito legal, escreve Joaquim com o mesmo texto, mesma amizade e novo abraço. Então, é muito legal. Mas você já pode se considerar escritor há muito tempo, há muito que você escreve muito. E os teus livros nos levam, assim como a tua música, né? Nos fazem viajar o tempo todo. Mas me fala aí, como é que você descobriu? Você que já era um poeta, um compositor, escrevia. Como é que começou esse papo de escrever? Mas antes, deixa eu dizer que você falou que foi um convite honroso eu ter te convidado para prefaciar o livro, mas o convite mais honroso ainda foi quando você me convidou para escrever crônicas no jornal que você dirigia, né? Que é ali que começa também toda a história também. Foi quando eu também me vi avaliado pela primeira vez por um grande redator, né? Como também uma pessoa que podia escrever. Bem, eu sempre gostei de escrever. Tem uma coisa engraçada. Meu pai era missionário no Vale do Rio São Francisco, pastor batista. Ele se formou no Rio de Janeiro, casou-se com minha mãe no Rio de Janeiro e depois entraram para a Junta de Missões Nacionais e foram como missionários para o sertão do Rio São Francisco. Daí que eu nasci no sertão, daí que minha música fala tanto de sertão e tudo isso. E meu pai advogava também, né? E começa que minha casa de advogado também é cheia de livros, né? Porque tudo é texto, né? Na casa de um advogado tudo é texto. E eu, aos 11 anos, comecei a auxiliar meu pai nos processos. Eu antigamente se chamava bater a máquina, né? Eu datilografava muito bem e auxiliava meu velho a escrever os processos, né? A transcrever para o papel os processos dele que ele me ditava. E é engraçado porque os processos, principalmente na área penal, são verdadeiras histórias, né? São histórias de mistério, né? São histórias de
Tanto que há séries, filmes enormes só de tribunais, né? De histórias de tribunal, né? De julgamentos e tudo. Né? Então, eu acho... Eu nunca tinha pensado nisso, estou pensando exatamente nesse momento que você me despertou essa recordação. Eu acho que tem muito a ver com isso também. Eu escrevi aqueles romances, entre aspas, né? Já para o velho, os processos, as defesas, né? Aquela coisa toda. As defesas incluíam as histórias dos delitos, dos crimes e tudo. Né? Joaquim, eu nunca tinha pensado sobre isso dessa forma. Uma entrevista é legal que ela acaba tirando coisas importantes, né? Quando a gente fala de uma forma autêntica, né? A gente não tem o que ficar rodeando nem nada, né? Pintou na hora, lembrou, que legal. Você imagina aquele menino de 11 anos no sertão perdido do Rio São Francisco, né? Ele e o pai, né? Numa sala pequena, aquela máquina datilográfica Hamilton portátil, antiga, entende? Aquele papel com carbono, e você era obrigado a bater a máquina ou datilografar muito bem, porque hoje em dia, se você erra, você dá um Ctrl qualquer coisa e continua a escrever. Né? Naquele tempo, se você errasse uma letra, você tinha que parar, né? Pegar uma borracha, apagar do primeiro papel e depois tirar o carbono cuidadosamente para ele não manchar a cópia, apagar da cópia também, uma letra, estou dizendo. Hein? Uma letra. Você ficava uns 7, 8 minutos para corrigir uma letra e depois continuar a escrever. Isso você, em segundos, hoje você corrige. Né? Isso também te dá um treino muito bom de escrever, sempre certo, né? Sempre correto, né? Porque você não podia errar. Então, era aquele menino de 11 anos fazendo isso e procurando ser o mais rápido possível, porque o pensamento do velho era muito ágil, né? E você tinha que batucar aquela máquina a todo vapor. Então, eu acho que começa a escrever aí. Que história boa! Só que essa história da máquina de escrever, eu lembrei de uma história de um menininho de 10, 11 anos, que há poucos dias descobriu uma máquina de escrever em casa, e foi lá e a mãe mostrou para ele como é que fazia para datilografar. Ele datilografou e falou assim: mãe, isso é muito melhor que o computador. Ela não entendeu. Por quê? Porque aqui não precisa mandar imprimir, ele já imprime na hora. Direto, né? Impressão direta. É verdade. Eu já tenho isso. Agora, eu queria ver com você o seguinte: se a gente for falar da tua história, outro dia eu vi aliás, eu vi hoje, assisti hoje a uma entrevista muito boa tua com o grande jornalista, esse sim, um grande jornalista, José Neumann e Pinto, onde ele intitula, assim, naquele dois dedos de prosa, né, que assim, de Margarida a Dona. Aí eu falei, mas peraí, preciso dar uma corrigida nesse negócio, porque tudo bem, de Margarida, primeiro grande sucesso, você ganhou o Festival Internacional da Canção lá, ganhou a frente, inclusive, de travessia com seu grande amigo Milton Nascimento, começou a ficar famoso naquele momento, e vem até Dona, mas pô, dá a impressão que parou em Dona. Dona tem aí uns 40 anos, mais ou menos, é a música da Regina Duarte na novela Roque Santeiro, tal, mas de lá para cá você compôs muita coisa espetacular. E uma delas, por exemplo, Jesus numa Moto, quando o Zé Rodrigues tinha voltado para fazer parte do trio. E mais recentemente, no meio da poesia, se é para começar com Margarida, agora você compôs um verdadeiro buquê, que é o Flores da Manhã, aí com o Tuia e com o grande Zé Cabaleiro. Cabaleiro, e mais recentemente uma parceria com o Flávio Venturini. Você está produzindo a todo vapor, né? Sempre produzo. A coisa da Dona é porque a Dona ela sempre está voltando. Ela está agora no ar no Império também, na novela Império. Ela foi da Roque Santeiro, é a terceira novela que ela entra, ela está sempre aí. Talvez por isso o Neumann não tenha dito da Margarida até a Dona, porque a Dona está aqui hoje, na Globo, né? Todas as noites. Né? É impressionante. E a gente fez músicas, eu estava contando outro dia com o Sá, a gente achou 23 novelas que nós fizemos música, né? Que músicas nossas foram incluídas em novelas. Né? É impressionante, eu não tinha ideia de que tinha feito tanta música de novela, entende? Mas as produções novas estão aí, vem aí. Essa música minha nova com Flavinho Venturini
eu acho uma das mais bonitas que eu já fiz, entende? E eu vou gravar agora um disco solo, né, Joaquim? Porque o Sá viajou para Portugal, o Sá foi morar em Portugal, Morando em né? Portugal, isso. Então agora eu vou tocar a carreira solo aqui no Brasil Só e ficou só em Guarabira, só o Guarabira. tem um amigo meu que dizia que quando a gente se separasse, o disco do Sá seria só... Não, como é que é? Não, é Sai o Guarabira, o disco do Sá. Aí, E o meu seria só o Guarabira. Mas é isso aí. Não quer dizer que a dupla tenha acabado, mas os shows da dupla vão ficar mais esporádicos, né? sim, Porque as produções para pagar a passagem do Pereira, você sabe que a gente chama ele de Pereira, né? sim. Que é Luiz Carlos Sá Pereira. É. Para pagar a passagem do Pereira para vir para cá, passagem hospedagem, fazer um show, vai ficar mais caro. Então, os shows com a dupla vão ser mais esporádicos. E aí, vamos tocar o nosso show solo. E nesse vão entrar essas músicas novas todas que você está comentando. Legal. Então, já tá marcando aí para entrar em estúdio, para a gravação desse novo disco? Já estamos esperando apenas a última, como se fala, a última confirmação imunológica de um dos integrantes da banda, né, Tá, que já tomou a segunda dose, mas precisa cumprir aquele prazo, né, tá. formal da imunologia completa, e aí nós vamos ensaiar, né, e acho que em novembro a gente estreia, né, Opa, porque setembro é mês de ensaio, outubro, digamos assim, que é mês de vendagem, digamos, né? A gente anuncia, está ensaiado, podemos vender o show, né? E então, em novembro, eu acho que a gente reestreia. que maravilha, que boa notícia. Bom, para quem Hum. vive de shows, de música como vocês, né? E não é só o teu caso, tem toda a banda, tem o pessoal de apoio. A gente conversou muito durante essa pandemia. A dificuldade foi grande nesse 1 ano e 5 meses. A última vez que nós estivemos pessoalmente juntos foi no comecinho de fevereiro de 2020, num almoço. De lá para cá, 1 ano e 5 meses, a gente não conseguiu se encontrar para tomar aquele vinho, aquele chopinho, bater aquele papo. Imagina o seguinte, como é que foi sobreviver nesse período todo aí? A minha sorte é que eu tinha uma coleção de violões muito boa, entende? Já vendi alguns e continuo vendendo, entende? Não vou fazer propaganda aqui no seu programa porque vai ficar chato. Não, não, não. Mas é verdade, a gente... Eu moro sozinho, não tenho grandes problemas. Eu vejo problemas com colegas que têm família, né? Tem crianças na escola e tudo, entende? Você não imagina o estresse que eles estão passando. É sabe, uma verdadeira tragédia mesmo, entende? Eu Foi. vou me virando, claro que eu fiquei completamente... Tive que vender coisas minhas e tudo, mas eu me viro, né? Agora, esses amigos que têm família, realmente é uma situação muito grave, grave mesmo, entende? É uma pena que não se tenha olhado bem para esse tipo de coisa. A gente não tem, na verdade, eu acho que o Brasil agora vai descobrir de uma vez por todas que a gente não tem mesmo instituições de defesa econômica, né? Para esse tipo de abatimento de emprego, desse tipo de situação, né? Eu acho que nem vou culpar, né, as instituições por não ter ainda, porque é uma situação inteiramente nova, né? Mas eu acredito que as pessoas, os políticos, todo mundo, a sociedade, não só... A gente sempre tem a mania de colocar tudo como se só o governo pudesse solucionar, né? As instituições particulares, as grandes empresas, né? Os bilionários bancos né, que existem, né? As grandes mineradoras e tudo, que já contribuíam até um pouco com a cultura, mas podiam contribuir muito mais. E também as lideranças artísticas podiam ser mais inteligentes em comandar iniciativas que provessem fundos para esse tipo de situação. Acho que a gente tem que começar a pensar nisso também. Com certeza, com certeza. E em que pese toda essa dificuldade, o que me chamou a atenção e que me deixou ainda mais fã das suas atitudes foi que você, mesmo
sendo a classe artística, com certeza, foi uma das principais prejudicadas. E quando a gente fala em classe artística, tem gente que vem falar bobagem, lembra só do Chico Buarque, do Caetano Veloso, não sei o quê, mas esses caras que já ganharam muito dinheiro, que já ficaram milionários com a música, que não precisam disso. Mas a grande maioria dos cantores, daqueles que se apresentam em bares, daqueles que tocam, que fazem os seus shows, que depende do show do dia a dia, do pessoal que ajuda. Você me contava durante a pandemia do caso do teu motorista, dessa coisa toda, o pessoal que levava os instrumentos para o show, o pessoal que afina o violão antes de você subir no palco, que faz o teste de som, todo esse povo que vive em torno, e que fica difícil sustentar tudo isso, e mesmo assim você manteve um posicionamento muito digno de defender o isolamento como uma medida de defesa da sociedade. Às vezes a gente até se prejudica pessoalmente. Eu mesmo eu faz 1 ano e meio que eu faço entrevista daqui, quando dá para fazer. Tem gente que insiste, não, vem fazer pessoalmente. Eu falo, então, infelizmente, eu não vou poder fazer, vou ficar aqui, porque a gente tem esse compromisso, porque defender isso aí não é só defender a nossa saúde, é defender a saúde da sociedade, né? A gente precisa aprender não só a ser solidário, mas a raciocinar de uma maneira mais inteligente, né? Essa pandemia, ela não tem... o contágio dela desse vírus não é dirigido a nenhuma classe, ela é um vírus inteiramente democrático nesse sentido, né? Ele ataca a todos, né? E todos têm que se proteger, e todos que se protegem, protegem os outros também, né? Porque você é um vetor, você é um distribuidor de vírus, né? Quando você está acometido dele, entende? Então, é uma questão também de inteligência, né? Puramente inteligência, você saber que tem que manter o isolamento, que tem que se precaver, que é uma tragédia mundial, né? Que não está acontecendo só em São Paulo, só na sua rua, está acontecendo no planeta inteiro, né? E o planeta inteiro tem que se proteger, né? As pessoas ficam pensando muito e fofocando muito sobre a China, por exemplo, né? Por que a China tem poucos casos, não sei o que lá, já que o vírus veio de lá, esse tipo de coisa, né? As pessoas esquecem dos primeiros movimentos que a China fez, a gente ficava espantado. As primeiras construções de hospitais de campanha da China eram coisas de você... Os drones pegavam as construções do alto, né? E você não acreditava, dizia, pô, para que isso tudo, né? Quer dizer, eles tinham conhecimento adequado da situação, né? Eles sabiam o quão grande era aquilo, né? E o isolamento daquela cidade, o Wuhan, foi total, completo. Eles pegaram aquela cidade onde começou e acabaram com o acesso a ela completamente, total. Claro que lá, que é um regime de força, né? Fica mais fácil até você fazer isso, né? Mas também tem o negócio da civilização chinesa, que é muito disciplinada, sempre foi, né? Desde os antepassados, regimes anteriores a qualquer regime moderno, né? Então, é outro tipo de cabeça também deles, que compreenderam perfeitamente. Por isso que eu bato na tecla da inteligência, né? É uma questão também de você entender o que está acontecendo. Porque as pessoas que se recusam a cumprir isolamento no Brasil, ou que são contra os lockdowns quando eles são necessários, essas pessoas pensam que isso é uma luta pela liberdade de movimento. Não, isso é falta de inteligência não entender isso, entende? Principalmente isso. É verdade, é isso mesmo. Bom, outro assunto que eu queria falar com você, que tem me encantado, eu tenho até publicado toda semana, essa série que você fez de podcast aí, que é fantástica, que é o Talking to Dolly, aí, conversando com a Dolly. E há poucos dias eu tive a honra de gravar uma entrevista, eu e o Cláudio Junqueira, com o Salomão Esper, que é um das maiores figuras da história do rádio no Brasil, né? Vai fazer 92 anos agora em outubro, mas com uma lucidez fantástica. Foi uma entrevista de 1 hora e pouco, onde ele contou, desde os primórdios, quando ele entrou lá na antiga Rádio América, aqueles programas de auditório, que você conhece bem também, porque você já participou de muita coisa. Eu sei que você é um apaixonado pelo rádio. Como é que pintou essa ideia do podcast, que está espetacular? Eu sempre gostei de rádio, né? Porque quando você tem a imagem
ao mesmo tempo que favorece, né, a interpretação de um texto e tudo, ela também limita, né? O rádio não tem limite. Quando você coloca no ar uma história com uma sonoplastia de uma rua, por exemplo, na televisão você sabe perfeitamente qual é a rua, porque você está vendo a rua, né? No rádio, a rua é a do ouvinte, né? Ele ouve a rua e a imaginação dele faz a rua, né? Então é fascinante isso, porque é um mundo muito mais rico em termos interiores, em termos do que o ouvinte está captando e aprendendo e depreendendo da narrativa, do que com a imagem. Quer dizer, as pessoas acham que elas concorrem. Eu acho que elas deveriam coexistir, né? As novelas de rádio terem acabado é um pecado, né? Verdade. Então, por isso, eu fiz a minha narrativa mais novelística de rádio, entende? Mais nesse tipo de coisa, onde a sonoplastia, os latidos da minha cachorra, porque o Talking to Dolly... Uma conversa mesmo. A conversa com a Dolly era uma cachorrinha minha, não existe mais, mas era uma linda amiga, e eu tive a ideia de fazer essa narrativa de histórias como se estivesse conversando com ela, né? Então, e é engraçado porque isso me ajuda a narrar o texto, entende? Porque eu acho realmente que eu estou conversando com ela, entende? Sim. Mas está literalmente conversando mesmo, né? Isso Então, isso é um macete bom, porque primeiro eu sou um cara super tímido também, não sei narrar, acho que leio mal, entende? Eu disse, poxa, Dolly vai me ajudar, entende? E é o que tem acontecido. Eu converso com ela e eu conto as histórias, muitas histórias do livro, né? Algumas histórias de como eu compus algumas músicas, como é o caso da Espanhola, que eu conto o caso da Espanhola, como é que foi muito engraçada a maneira como eu e o Flavinho compusemos a Espanhola. E é isso, Talking to Dolly é rádio no YouTube. Não, e é rádio do mais alto nível. A sonoplastia, além dos latidos dela, tem, às vezes, o som, o movimento de carro, você ouve, você vai... eu lembro da última que você falou, daquela senhora que você acabou salvando porque ela tinha ido dilatar a pupila, não estava enxergando o ônibus que tinha que tomar, você deu carona e tal, e no fim ela era também do Nordeste, e vocês ficaram batendo papo. Você parece que ouve a mulher conversando com você da forma como você coloca. Então, isso é muito legal. E para quem nasceu, para quem cresceu ouvindo rádio, eu brincava com o Salomão outro dia, porque pô, eu acordava antes da época do Jornal Gente, que tinha o Trabuco do Vicente Leporassi. Eu guardo a musiquinha do Trabuco comigo até hoje, né? O seu Leporassi agora com o Trabuco vai dar um tiro nos assuntos nacionais, né? Vai comentar as notícias dos jornais. Eu lembro de coisas do Almoço à Brasileira com Moraes Sarmento, que era um negócio fantástico. Eu lembro de você brincando com Miguel Dias na CBN e mandando fax para ele, a rádio que troca notícias. A CBN que está completando 30 anos agora. Rádio onde trabalharam nossos amigos também, o Borga trabalhou lá como chefe de reportagem, Sim. o Lelé, o Heródoto, esse pessoal todo. Quer dizer, você resgata esse rádio. Eu fico até cabreiro, às vezes eu ponho para assistir e vejo lá o pessoal que começou comigo na Rádio Bandeirantes, a Sheila Magalhães, que está na Band News FM, era estagiária em 2003 na Rádio Bandeirantes, quando eu estava lá. Hoje é diretora de jornalismo da Band News FM, brilhante diretora, mas eu acho que quando eu vejo pelo YouTube a imagem do estúdio, me quebra um pouco. Eu tiro a imagem para ouvir só o som, porque eu acho que rádio ainda é som, né? Isso. Rádio é som, rádio é imaginação, rádio é uma riqueza absoluta, né? A riqueza da falta de imagem é engraçado, né? Mas é bem isso mesmo. E você falou do Miguel Dias e da estagiária, a Tânia Morales, né, que é uma grande radialista da Rádio CBN. Nesse tempo, ela era estagiária. Eu fui dar uma entrevista para ela na CBN faz uns 3 meses atrás, e ela me contava que ela era a estagiária que pegava os meus faxes na sala de fax, que ficava 2 andares abaixo do estúdio, e levava para o Miguel Dias
entende? Para ele ler e dialogar comigo através daqueles faxes. Então, ela tinha que ficar correndo para cima e para baixo, pegando meu fax lá embaixo e subindo para a sala do Miguel Dias, para o estúdio, para ir no ar o que eu falava. Entende? Imagina, a era do fax era engraçada, né? É muito engraçado. Aliás, falando disso, pintou uma outra curiosidade. Você lembra a primeira vez que você ouviu uma música tua no rádio? Olha, a primeira vez que eu ouvi uma música minha no rádio foi realmente a Margarida. Mas a primeira vez que eu ouvi uma música no rádio que me emocionou muito foi a primeira gravação de um outro artista. Tá. Que isso é mais emocionante. Entende? Quando você sente que uma música sua está sendo gravada por um outro artista, que ainda mais quando esse outro artista faz parte da sua vida, é ídolo seu, entende? Que foi uma gravação dos Golden Boys de uma música minha. Ai, que legal. Os Golden Boys. Eu caí no choro. Isso era o quê? O final dos anos 60, por aí? Isso é 69. 69. 69. 69. Qual era a Mas música? era Preciso Amar Muito Mais. Tá. Teve uma outra música gravada pela... Você ia cantar um pedacinho? Pode cantar. Não ia, não. Mas é uma música muito legal, que é minha, de um dos Golden Boys, né? Que é o Renato Corrêa, que acabou sendo parceiro meu em um monte de músicas. Aí depois eles resolveram tirar a Evinha, que era do Trio Esperança, né? E fazer carreira solo com a Evinha. E o primeiro sucesso da Evinha foi uma música minha, do Renato e do Danilo Corrêa, que é o Casaco Marrom, né? Danilo Caymmi, né? Danilo Caymmi, desculpa. Isso. O Renato Corrêa e Danilo Caymmi. Até para gravar, botei, não sei se dá para ver por causa da luz, mas esse casaco que eu estou usando é marrom. Não aparece muito, não. Está quase preto aí, mas aqui ele é marrom. E você ainda tem o casaco marrom aí com você, né? Eu tenho, está aqui a 10 metros aqui no armário. Eu era viciado nesse casaco marrom, não conseguia sair à rua sem ele. Eu morava no Rio de Janeiro, né? 40 graus de temperatura, e eu tentava deixar de usar o casaco e não conseguia. Eu pegava o táxi, 8 quarteirões depois, sem o casaco, eu voltava para pegar o casaco, porque eu não conseguia sair com ele. Só que ele é de veludo, entende? Então, aos 40 graus do Rio de Janeiro, você de casaco de veludo era incrível, né? Tá dando Mas para usar, aí, esses dias estão dando para usar o casaco marrom, né? Com esse frio que está. agora dá, agora dá. Mas então, eu vou voltar aos velhos tempos de mim, vestir de novo o meu casaco marrom. E essa música é engraçada porque ela era de 69, imagina, ela tem mais de 50 anos. E você canta no show, dou 3, 4 acordes, e a plateia canta, de qualquer idade, a plateia canta o resto. É impressionante. E isso no Rio Grande do Sul, né, em Manaus ou em Porto Alegre, é impressionante como ela se fixou mesmo na memória da história do Brasil e correndo por fora, porque você pensa que ela não é conhecida e quando você chega no auditório, ela é muito conhecida. Não, é demais. Eu já presenciei isso em alguns shows, naqueles shows em que vocês faziam a parte solo e tal, ou o Sá fazia a parte dele, você voltava. Quando você cantou Casaco Marrom, e tem na internet, o pessoal da gente bota aí no YouTube procurando, né? Agora, a interpretação da Evinha para essa música foi espetacular. Né? A Evinha que mora até hoje em Paris, né? Ela continua morando em Paris. Sim, o Trio Esperança, depois ela se reintegrou ao Trio Esperança e foram morar em Paris, né? Estão lá há bastante tempo. Eu tenho feito bastante trabalho para o Trio Esperança lá na França. Tenho feito versões elas gravaram um CD com músicas clássicas do cancioneiro francês, né? E eu fiz algumas das versões, né, do francês para o português, ficaram bem legais, entende? Trabalho muito fazendo parceria com o marido da Evinha, o Gerard Gambu, que é um senhor tecladista, trabalhou com o Paul Morriat, né? Era o auxiliar principal, diretor artístico da orquestra do Morriat,
E a gente tem feito bastante, eu tenho feito muita coisa para ela lá na França, bastante coisa. Que maravilha, é bom saber. Eu lembro de uma entrevista dela, já tem algum tempinho, no Senhor Brasil, para o Rolando Boldrin, e nessa entrevista ela falava do trabalho dela na França, do trabalho do marido. Lembrou de você, falou do casaco marrom nessa entrevista. Foi uma entrevista muito legal do Senhor Brasil. Que, aliás, o Boldrin é um dos poucos que faz esse trabalho, né? De resgate, de valorização do nosso artista, né? Verdade, verdade. Continua firme e forte fazendo esse trabalho maravilhoso. O Boldrin não é brincadeira. Legal. Guti, olha, agora já estou chamando de Guti, a gente vai ficando mais. Como a gente se conversa, eu ficaria aqui mais algumas horas batendo papo, mas a gente vai falar mais vezes. Tem alguma coisa que você gostaria de contar que eu não saiba e que você acha interessante a gente revelar nesse papo? Olha, eu acho que é interessante falarmos sobre esse festival que eu estou organizando. Estou começando a organizar um festival de música, né? Planetário, né? Opa. Um festival. Porque as pessoas pouco sabem, mas eu fui diretor dos grandes festivais da Globo, né? Eu dirigi também no México, também com 30 países, né? Para o Telesistema Mexicano, para a Globo. E agora nós estamos fazendo um festival, estamos criando um festival totalmente feito via internet, mas cujas as apresentações finais, né? O final do concurso será presencial, né? Ou seja, nós vamos fazer toda a seleção dos compositores que mandem música de todos os países do mundo inteiro, nós esperamos receber de centenas de países, e vamos fazer a final. A primeira final será em São Paulo, provavelmente, né? Com a participação de 30 países, onde vai concorrer o Brasil também, com esses países, e será dada a premiação final, o grande prêmio. Já estão bem, digamos, consolidados os preparativos, entende? E a gente não quer ainda muito falar sobre o assunto, mas, já que você puxou uma novidade, eu estou dizendo, esse festival aí, Joaquim, vai ser muito bonito, vai ser muito bonito. Que grande novidade, faz tempo que a gente está clamando aí pela volta dos grandes festivais. Eu lembro até de uma entrevista do nosso saudoso amigo Zé Rodrigues para o Jô Soares, que ele conta a história dos festivais, e ele fala de um festival, ele fala assim, mas a gente não deixava o Guarabira participar, porque se ele participasse, ele ganhava todos. Então, e você conhecia tudo de festival, como você falou, eu já tive a oportunidade de conversar com você e de acompanhar esse trabalho da direção que você fez. O Chico Buarque, recentemente, também, num bate-papo, lembrou da tua participação. Se a gente fosse entrar nessa história do festival lá, que a ditadura queria censurar e que vocês armaram todo um jeito de driblar, de os artistas denunciarem a censura que existia naquela época, a gente ficaria aqui uns 3 meses conversando e não acabaria. Mas a gente ainda vai falar sobre isso quando a gente voltar com mais detalhes para anunciar esse festival. Então, já logo, logo, já vai estar abertas as inscrições aí para o pessoal poder mandar aí. Sim, sim, logo, logo. Que brevemente, nós estamos já nos finalmente, digamos. Bom. E com certeza, depois, quando tiver essas finais presenciais, elas terão transmissões aí por alguma TV, deve estar tudo organizado. Isso faz parte do acabamento. É uma das coisas que nós estamos negociando agora, por último, né? Que é a questão da transmissão mesmo para a TV, ou por assinatura ou aberta, né? Isso é que a gente está tratando nesse momento. O restante já está tudo pronto, já vamos abrir as inscrições em breve. E o festival, Joaquim, é uma necessidade, né? Porque a música, quando chega nesse termo que está hoje, onde ela fica circulando apenas por 3 ou 4 estilos, entende? Ou por 4 ou 5 panelinhas mesmo, né? Ou grupinhos que comandam a mídia, entende o que é? O que acontece? Os compositores que querem emergir não conseguem, porque eles têm que passar por esse critério é fechado e não quer gente nova, porque eles estão ganhando muito dinheiro, se estabeleceram ali e são contra aparecer muita gente nova, entende? Isso acontecia naquela época dos grandes festivais, acontecia isso no Brasil. A mídia era praticamente controlada por pequenos grupos, né?
E os festivais é que acabaram com isso. Os festivais explodiram a panela, entende? E daí que vieram numa onda só, Caetano, Gil, Milton, Gilberto, Gismondi, todo mundo, Edu Lobo, todo mundo surgiu numa onda só, por quê? Porque eles estavam represados. Eles estavam represados. Eu sinto que existe um monte de criadores represados atualmente. E eles precisam da gente, precisam desse festival para a gente poder explodir essa panela de novo, entende? Maravilha. Já tem nome o festival ou ainda não? Fast World Music. Opa, Fast World Music. É planetário mesmo. É planetário, sim. Que maravilha, que grande notícia. Nós acabamos fazendo aqui, depois, na hora de publicar isso aí, eu vou inverter a ordem, a manchete vai ser essa, claro. No jornalismo, a gente chama isso de nariz de cera. A gente preparou todo o ingrediente para vir com a grande cereja do bolo no final, com essa informação importantíssima. Nariz de cera, é isso? Que legal. Não sabia dessa. Maravilha. Não, a gente vai falar mais. Vai acontecer muita coisa. Eu acho que para o ano que vem também tem muita coisa boa para acontecer. Eu tenho conversado com alguns produtores, falei há poucos meses com o maestro Abel Rocha, que é o maestro da OSSA, a Orquestra Sinfônica de Santo André, um maestro fantástico. Nós estivemos juntos também presencialmente no finalzinho de 2019, quando ele fez uma apresentação aqui no Sesc Itamarutaca, que você conhece bem, aqui em Santo André, com o grande Hamilton de Holanda, que toca um bandolim fantástico. Impressionante. E deu sorte que foi o dia que que o Flamengo foi campeão da Libertadores, naquele jogo histórico, com um gol no último segundo, uma virada fantástica, e o Hamilton fez toda a apresentação com a Sinfônica de Santo André, e no final ele não aguentou, tirou a blusa e ficou com a camisa do Flamengo, e solou no bandolim dele, né? Ele que é um especialista em jacó, né, do bandolim, então solou o hino do Flamengo de uma forma espetacular, maravilhosa. É um hino lindíssimo, né, do Lamartine Babo, né? Muito bem composto, muito bem composto. Mas, viu, eu estou conversando muito com o maestro Abel Rocha, a gente deve fazer algum trabalho sobre a semana de 22, mas veja bem, sob a ótica de Paranapiacaba. Porque Paranapiacaba, nossa grande vila, que você já tocou lá, você conhece, sabe bem como é, que o meu amigo Ney Gonçalves Dias dizia que é a Campos do Jordão do ABC. A Paranapiacaba foi o lugar onde teve o primeiro jogo de futebol do Brasil, né? O Charles Miller trabalhava na empresa, na São Paulo Highways, a empresa de trem que fazia sede, né? Então Paranapiacaba é uma vila inglesa com aquelas casinhas e tal. O Charles Miller, quando veio da Inglaterra, trouxe uma bola e fez ali o primeiro campo oficial de futebol, com medidas oficiais, e o primeiro jogo foi ali. E esse campo vai ser reinaugurado no ano que vem, por ocasião das comemorações de 22. A Anita Malfatti pintou um quadro em Paranapiacaba, tem toda uma história, e a gente vai fazer algum trabalho. Eu acho que, de repente, tem alguma coisa até para a gente conversar, porque eu sei da tua admiração também pela arte plástica, pela pintura. Aliás, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Acho que, vou pegar um minuto. Vou sair de cena só para mostrar. Tá bom. Olha o que eu tenho aqui na mão. Que maravilha! Este presente é um quadro do disco Rio Bahia, né? É a capa do Rio Bahia, pintado pela autora mesmo. Pintado pela autora, fantástico. Que legal, fantástico. Eu tenho aqui ele em tela e autografado aqui pelo... Que bacana, Jaque, que ótimo, que grande, que bom ver isso aí. Isso aqui tem tem uns 25 anos, mais ou menos, por aí, de 99, o Rio Bahia, é isso? Eu acho que sim, eu não sou muito bom de datas, não. 22, 23 anos, e você me deu de presente, ó, a honra minha, isso aqui foi a base para depois ser a capa do disco. Né? Mas está guardadinho aqui, fica aqui em cima junto com os meus tesouros. Isso, pintura da Erica Jones. Isso, maravilhoso. Então, eu estava falando disso, e acho que vai dar até, nessa história, até brinquei com ele, podia fazer, como o Guarabira, o Sá agora está morando em Portugal, e o Guarabira vai lançar esse CD novo, de repente fazer uma gravação com a Sinfônica de Santo André, ia dar até um nome legal, Ossá e Guarabira.
Muito boa. Você sempre tem umas tiradas ótimas. Muito boa. Faremos, faremos, claro que faremos. E a gente vai conversar mais vezes. Eu conversei outro dia também com o secretário de comunicação aqui da prefeitura, que você deve conhecer, foi vereador em São Paulo há muito tempo, foi presidente da Câmara de São Paulo, que é o José Polici Neto. Ele está aqui como secretário de planejamento, as partes. Ele é uma espécie de super secretário, mas também comanda a comunicação. Nós batemos um papo e alguns projetos vão aparecer aí, até porque, não podia deixar de falar disso, a sede do fã-clube oficial do Sai Guarabira é aqui em Santo André, né? Com a nossa amiga Thelma, com o Tonelo, né? É aqui, né? Exatamente, exatamente. É a sede nacional do fã-clube nosso aí, sempre foi aí. A gente tem uma ligação com o Santo André muito grande, né? Muito grande mesmo. As pessoas não sabem o quanto a gente cresceu depois que a gente teve essa ligação com o Santo André, né? É muito importante na vida da gente, Santo André, né? Você Maravilha. sabe disso. Com certeza, com certeza. Meu, infelizmente hoje a gente fica por aqui, mas já temos notícia boa. E vamos falar mais vezes, vamos divulgar mais esse festival aí, porque isso tem que bombar muito. Isso aí. Vamos sim. Ele é necessário, entende? Está chegando na hora certa. Maravilha. Guti, obrigado pela entrevista. Até a próxima. Obrigado a você. Até a próxima. Até lá, pessoal. Gutenberg Neri Guarabira Filho, do Sai Guarabira, falou com você.